Alguma vez aconteceu com você de não lembrar onde deixou as chaves? Você as tinha na mão há um momento, juraria que as colocou na mesa. Mas, de repente, desapareceram. Você começa a procurar nos bolsos, revira o sofá, abre gavetas que não fazem sentido e se pergunta se está perdendo a cabeça. Isso já aconteceu com todos nós. É algo normal. Mas o que acontece quando já não ocorre de vez em quando, e sim quase todos os dias? O que acontece quando não é apenas com as chaves, mas também com os nomes de pessoas que você conhece a vida toda, com as palavras mais simples, ou até com os motivos pelos quais entrou em um cômodo? Este vídeo não é para te assustar. Não estamos aqui para dizer que você tem um problema só porque esqueceu algo. Mas eu quero compartilhar com você algo muito importante. Existem diferenças claras entre um descuido normal e os primeiros sinais de um declínio cognitivo. E essas diferenças podem mudar tudo. Perder as chaves uma vez por mês não é o mesmo que não lembrar para que você foi ao supermercado. Confundir o nome de um ator não é igual a esquecer como voltar para casa a partir de um lugar familiar. O que às vezes parece um simples esquecimento pode ser o início de algo mais profundo. Hoje vamos falar com calma e clareza sobre isso. Vou te mostrar 8 sinais-chave que os especialistas identificaram para distinguir entre um esquecimento passageiro e um sintoma que merece atenção. São sinais que podem ajudar você a identificar se você, ou alguém próximo, precisa dar um passo em direção a uma avaliação mais profunda. E no final do vídeo, você não terá apenas informação, mas ferramentas concretas para agir, para cuidar da sua mente e daqueles ao seu redor. Porque quando a memória começa a falhar, o tempo se torna mais valioso do que nunca. Então, fique comigo, porque o que vem a seguir pode te ajudar mais do que você imagina. E antes de continuar, diga nos comentários: quantos anos você tem e de onde está assistindo a este vídeo? Vou adorar saber de que cantinho do mundo você nos acompanha. Sinal 1. Aumenta a frequência dos esquecimentos. Há uma diferença muito grande entre esquecer algo de forma ocasional e fazê-lo o tempo todo. O primeiro sinal que nunca deveríamos ignorar é quando os esquecimentos deixam de ser esporádicos e passam a fazer parte da rotina diária. Vamos ao exemplo de Maria. Ela tem 73 anos, vive sozinha há tempo e sempre foi uma mulher organizada. Todas as manhãs, deixa suas chaves numa pequena bandeja de cerâmica ao lado da entrada. Sempre fez assim. Mas ultimamente, algo mudou. Primeiro foi um esquecimento isolado. Em um dia qualquer, não encontrava as chaves. Depois de meia hora procurando pela casa toda, encontrou-as dentro da geladeira. Riu, pensou que tinha sido uma distração e não deu importância. Mas dias depois, esqueceu o celular. Não o havia deixado no quarto, nem na sala, nem na cozinha. Encontrou-o ao anoitecer, dentro do cesto de roupa suja. Depois veio a carteira. Depois, os óculos. Depois, o leite fervido, que ficou no fogão até começar a queimar. O que antes parecia engraçado, começou a ser incômodo. E depois, preocupante. É isso que marca a diferença entre um simples esquecimento e algo mais sério. A frequência. Não é o mesmo esquecer uma vez que esquecer várias vezes por dia. Quando o padrão se repete e os objetos cotidianos, como chaves, celular, óculos, carteira, somem com demasiada frequência, estamos diante de um sinal de alerta. Por que é tão importante prestar atenção a isso? Porque a memória de curto prazo é uma das primeiras funções a ser afetada quando há declínio cognitivo. E esses pequenos esquecimentos são, muitas vezes, a primeira forma que o cérebro tem de nos dizer que algo está mudando. O problema não é perder as chaves um dia. O problema é não poder confiar na memória dia após dia. Neste ponto, muitas pessoas ainda pensam que é por estresse, cansaço ou por estar com a cabeça em outro lugar. E sim, pode ser. Mas se isso ocorre com regularidade, vale a pena dar atenção. Porque quanto antes se detecta um problema de memória,
mais ferramentas existem para enfrentá-lo com dignidade e qualidade de vida. E você, tem se notado mais esquecido ultimamente? Ou viu esse tipo de mudança em alguém que você ama? Vamos continuar falando de outros sinais importantes, mas lembre-se, a frequência do esquecimento é a primeira voz de alarme que não convém ignorar. Sinal 2. Dificuldade para realizar tarefas cotidianas conhecidas. O segundo sinal que pode indicar que algo mais profundo está acontecendo na nossa memória não tem a ver com esquecer coisas, e sim com deixar de saber como fazê-las. Trata-se daquelas tarefas cotidianas que antes fazíamos quase automaticamente. Preparar o café pela manhã, seguir uma receita simples, manejar o controle remoto, abrir o e-mail. Atividades que não exigem pensar demais porque já as fizemos centenas de vezes. Mas um dia, algo parece diferente. Vamos falar do Sr. Luiz. Ele tem 75 anos, vive com a esposa e a vida toda foi o responsável pelo café em casa. Todas as manhãs, acorda antes dela, coloca o roupão, vai à cozinha e prepara o café. É um ritual que lhe dá paz, rotina, sentido. Mas há algumas semanas, sua esposa o encontrou parado diante da cafeteira, em silêncio. Tinha o pote de café numa mão, a tampa na outra e um olhar confuso. Perguntou se havia algo acontecendo, e ele respondeu, quase num sussurro: "Não lembro como ligava isto." Era a mesma cafeteira que ele usava havia 10 anos. No começo pensaram que era cansaço. Talvez tivesse dormido mal. Quem sabe estava distraído. Mas dias depois, aconteceu algo parecido com o micro-ondas. E depois com o televisor. Aqui é onde devemos nos deter. Todos podemos ter um dia em que estamos mentalmente esgotados. Talvez venhamos de uma semana difícil, ou simplesmente estejamos com a cabeça em outro lugar. Mas quando esquecemos como fazer tarefas que eram parte da nossa rotina, e esse esquecimento se repete mais de uma vez, é um sinal que não podemos minimizar. O declínio cognitivo nem sempre começa com grandes esquecimentos. Às vezes começa assim, com pequenos desajustes no cotidiano. O cérebro começa a se desorganizar. Perde o passo a passo de uma receita. Confunde a ordem dos botões do controle. Não lembra se primeiro se coloca a água ou o café. E isso pode ser frustrante para quem vive isso. Às vezes, tentam esconder. Fingir que lembraram. Mudar de assunto. Rir como se nada fosse. Mas por dentro, algo dói. Porque percebem que aquilo que era tão fácil já não é. Por isso, é importante olhar além de um erro isolado. Se você notar que você, ou alguém próximo, começa a ter dificuldades com tarefas que antes eram simples, não tome como um detalhe sem importância. É um sinal. Um dos mais claros. E quanto antes for reconhecido, melhor será o caminho rumo a uma solução ou a um tratamento adequado. Sinal 3. Desorientação em ambientes familiares. O terceiro sinal que pode indicar que a memória começa a falhar vai além de simples descuidos. Tem a ver com a desorientação, mesmo nos lugares que mais conhecemos. Pense por um momento. Alguma vez você entrou em um cômodo e, de repente, não lembra o que ia fazer ali? Isso já aconteceu com todos nós. Mas, e se isso começasse a ocorrer todos os dias? E se já não se tratasse apenas de um cômodo, mas de não saber para onde fica o banheiro na sua própria casa? Isso aconteceu com Teresa. Teresa tem 78 anos e vive na mesma casa há mais de 4 décadas. Conhece cada canto, cada detalhe, cada ruído. Mas numa tarde, levantou-se do sofá para ir buscar algo na cozinha. Caminhou até o corredor e ficou parada. Olhou para um lado, olhou para o outro e não soube para onde ir. Sentiu que o corredor lhe parecia estranho. Titubeou. Deu um passo. Deteve-se. Voltou atrás. Apoiou-se na parede e sentiu medo. Estava em sua casa e não sabia como chegar à cozinha. Isso não é apenas confusão. É uma sensação profunda de estar perdido no próprio espaço.
E esse sentimento é mais comum do que se imagina quando a memória começa a se deteriorar. Outra forma de essa desorientação se manifestar é ao sair à rua. Pessoas que vão ao mesmo supermercado há anos, de repente esquecem que caminho tomar de volta. Ou se enganam no ponto do ônibus. Ou pegam uma rua errada no bairro onde viveram a vida inteira. E não é que tenham esquecido onde moram. É que por alguns minutos, sua mente perde o fio da lógica espacial. Perde a bússola. Isso tem um impacto emocional enorme. Sentir-se desorientado na sua própria casa, no seu próprio bairro, é angustiante. Gera insegurança, ansiedade e, em muitos casos, faz com que a pessoa comece a evitar sair sozinha. O medo de se perder se instala. E é importante entender que não se trata de desajeitamento nem de distração. É um sinal de que o cérebro está começando a ter dificuldades para organizar o espaço e o tempo. É o tipo de mudança que não devemos ignorar. Por isso, se você ou alguém próximo começa a se confundir em lugares conhecidos, se hesita num caminho que sempre soube de memória, ou se detém em sua própria casa sem saber por que foi a um cômodo, não subestime. Essa desorientação pode ser um chamado de atenção. Não para entrar em pânico, mas para agir com tempo, com compreensão e com apoio. Sinal 4. Problemas de linguagem e nomes. Agora falemos do quarto sinal, os problemas com a linguagem. Não com o idioma, e sim com algo muito mais cotidiano, encontrar as palavras certas. Todos em algum momento já tivemos um branco. Queremos dizer uma palavra, ela está na ponta da língua, mas não sai. Isso é normal. Pode acontecer com qualquer pessoa, independentemente da idade. Mas quando isso ocorre com demasiada frequência, ou afeta a forma como nos comunicamos no dia a dia, pode ser sinal de algo mais. Imagine esta cena. Você está conversando com alguém da família. Contam uma anedota divertida e você quer responder com outra história parecida. Começa a falar e de repente se detém. Procura uma palavra. Quer dizer elevador, mas não consegue lembrar. Só consegue dizer aquela coisa, o que sobe e desce nos prédios. Você se frustra. A pessoa te olha, tentando ajudar. E você, em vez de rir do esquecimento, sente-se desconfortável, até chateado consigo mesmo. Isso aconteceu com Rubem, um homem de 76 anos, sempre conversador, sempre preciso com as palavras. Mas, nos últimos meses, sua família notou que ele falava mais devagar. Parava no meio das frases, repetia palavras ou usava termos vagos como isso, aquilo, aquele troço. Às vezes, inclusive, se frustrava e parava de falar. Dizia, já não importa, e mudava de assunto. No começo pensaram que era cansaço ou distração, mas com o tempo viram que havia um padrão, sobretudo com os nomes, não só de pessoas famosas ou conhecidas, mas de familiares próximos. Às vezes chamava o neto pelo nome do filho, ou não conseguia lembrar o nome do médico de confiança, mesmo o vendo todas as semanas. E é aí que devemos prestar atenção. A dificuldade para lembrar nomes próprios ou palavras comuns pode ser um sinal precoce de declínio cognitivo. Não se trata de esquecimentos isolados, e sim de uma dificuldade constante para encontrar o vocabulário adequado. Às vezes, isso vem acompanhado de frases sem sentido, repetições ou até de perder o fio do que se estava dizendo. Quando alguém começa a evitar conversas longas porque se sente inseguro ao falar, quando prefere ficar calado por medo de se equivocar, isso afeta não apenas a memória, mas também a autoestima. Por isso, se você ou alguém que conhece começa a ter esse tipo de bloqueio com frequência, especialmente se afeta a comunicação diária, é hora de prestar atenção. Talvez não seja grave, talvez seja apenas uma fase de estresse, mas também pode ser um sinal precoce de que a memória precisa de cuidado. Lembre-se, não é normal que alguém que antes conversava com fluidez comece a travar ou a confundir palavras básicas todos os dias.
E agir a tempo pode fazer a diferença. Sinal 5. Perda de iniciativa social e emocional. O quinto sinal que devemos observar com muita atenção é a perda de iniciativa social e emocional. Essa mudança costuma ser silenciosa, mas profunda. Ocorre pouco a pouco. E muitas vezes, quem a vive não reconhece, ou não quer falar sobre isso. No começo pode parecer uma simples decisão pessoal. Hoje não estou a fim de ir. Melhor ficar em casa. Já estou muito velho para essas reuniões. Mas quando isso se torna um hábito, quando antes havia entusiasmo por sair ou conversar, e de repente aparece uma recusa constante ao contato social, é momento de parar e refletir. Esse tipo de isolamento não é apenas físico, é emocional. Falamos de pessoas que antes desfrutavam das conversas em família, das brincadeiras com os netos, dos passeios com amigos, e que agora preferem o silêncio. Evitam ligações. Desligam a TV mais cedo. Ficam sentadas, olhando para o nada, sem motivação. Por que isso acontece? Muitas vezes é por medo. Medo de se equivocar, de não lembrar o nome de alguém numa reunião, de perder o fio de uma conversa, de dizer algo fora de lugar. Essa insegurança gera vergonha, e a vergonha leva ao isolamento. É um círculo que se reforça a cada dia passado em solidão. Dona Teresa, por exemplo, era uma mulher ativa, sempre a primeira a ligar para as amigas para tomar um café. Mas um dia deixou de fazê-lo. Começou a dar desculpas, que não se sentia bem, que tinha coisas a fazer. Na verdade, o que não dizia é que já não se sentia segura de si mesma. Esquecia assuntos que já havia conversado. Não lembrava o nome do local onde iriam se reunir. Frustrava-se. E isso a fazia pensar que era melhor evitar a situação. Com o tempo, deixou também de ler seus romances favoritos. Desligava o rádio. Começou a comer menos. Dormia mais horas, mas continuava cansada. Sua família pensou que era depressão. Mas o médico foi claro. Eram sinais de um declínio cognitivo leve, acompanhado por uma resposta emocional de retraimento. E isso é muito comum, porque quando a memória começa a falhar, também se afeta a confiança em si mesmo. As emoções se tornam mais frágeis. A pessoa fica mais irritável, mais sensível, ou até medrosa sem motivo aparente. Essas mudanças de humor nem sempre são explosivas. Às vezes são sutis, mas constantes. Um olhar apagado, uma resposta ríspida, uma tristeza que não se explica com palavras. Tudo isso contribui para o isolamento e, o que é mais preocupante, o acelera. Quando deixamos de interagir com o mundo, o cérebro também se desconecta. As conexões neuronais se enfraquecem. A memória se deteriora mais rápido. Por isso, é tão importante detectar esse sinal a tempo. Se você ou alguém próximo perdeu o interesse em coisas que antes o faziam feliz, se evita reuniões ou já não quer participar de conversas, não ignore. Pergunte. Acompanhe. Porque muitas vezes, por trás desse "não tenho vontade", há um medo silencioso que precisa ser atendido. Sinal 6. Julgamento e tomada de decisões deteriorados. O sexto sinal que não podemos deixar passar é a dificuldade para tomar decisões e o deterioro do julgamento cotidiano. Esse sintoma se apresenta de forma muito particular. Nem sempre se trata de um esquecimento, e sim de uma desconexão com o lógico, com o seguro, com o que antes se fazia quase por instinto. E aqui não falamos de grandes decisões. Não se trata de investimentos ou assuntos jurídicos. Falamos de coisas simples, mas cruciais para o dia a dia. Por exemplo, esquecer de apagar o fogão, ou deixar o forno ligado a noite inteira, sair de casa sem trancar a porta, pagar a mesma conta 2 vezes, ou pior ainda, não pagar nenhuma por meses porque já não se lembra se pagou ou não. Essas situações não são apenas confusas, são perigosas. Imagine o Sr. Alberto, um homem de 76 anos que sempre foi meticuloso.
Todas as noites verificava se as janelas estavam fechadas, apagava as luzes e deixava o registro do gás fechado. Sempre foi assim. Até que um dia, sua filha o visitou e notou um forte cheiro de gás na cozinha. O Sr. Alberto não lembrava se havia cozinhado ou não. Tampouco se havia deixado a boca do fogão acesa. Em sua mente, estava tudo bem. Mas não estava. E isso é o mais delicado desse sinal. A pessoa já não tem plena consciência dos riscos que corre. Confia que está tudo sob controle, quando na realidade há fissuras invisíveis na rotina. Outro caso muito comum é o do correio. Boletos sem pagar acumulados. Cartas abertas, mas esquecidas. Documentos importantes que desaparecem entre revistas velhas. E quando se pergunta por eles, a resposta é confusa. Sim, já paguei. Ou, essa carta nunca chegou. Mas não é verdade. Simplesmente, não lembra. Isso não é apenas distração. É uma perda gradual do critério. Um deterioro dessa capacidade tão humana de avaliar se algo é seguro, se algo está certo, se algo precisa de atenção urgente. Esse tipo de falha pode colocar em risco a saúde, a economia e, em alguns casos, a própria vida. E o mais complicado é que, muitas vezes, a pessoa afetada não aceita. Insiste em que está tudo bem, que não precisa de ajuda, que os outros exageram. Essa negação, tão comum quanto dolorosa, faz parte do processo. Por isso, quando você começar a notar esse tipo de erro, decisões incomuns, pagamentos esquecidos, riscos desnecessários, não o trate como um simples descuido. É um alerta. Um sinal de que algo mais profundo está acontecendo. Detectar esse sinal a tempo pode evitar acidentes, proteger a independência da pessoa afetada e permitir que seu entorno ofereça apoio sem invadir, mas com firmeza. Porque quando o julgamento começa a falhar, o carinho não basta. É preciso compreensão, vigilância e ação. Quanto antes se agir, maiores serão as possibilidades de preservar a autonomia e a segurança. Sinal 7. Dificuldade para planejar e organizar. O sétimo sinal pode parecer sutil no começo, mas com o tempo, torna-se impossível de ignorar. A dificuldade para planejar e organizar o dia a dia. Estamos falando daquelas pequenas tarefas que antes saíam sozinhas. Organizar uma lista de compras. Anotar uma consulta médica. Chegar na hora a um compromisso. Preparar o necessário para uma saída. Tudo isso, que fazia parte da rotina, de repente, torna-se confuso. Quem antes tocava a casa como um relógio, quem lembrava as datas de aniversário, as consultas com o médico, os pagamentos do mês, de repente começa a esquecer, ou a se enrolar com as tarefas. Não é apenas uma questão de memória, é uma desconexão na forma de ordenar o pensamento, de antecipar, de priorizar. Um bom exemplo é o de Dona Helena, de 79 anos. Sempre foi uma mulher organizada. Sua agenda estava cheia de anotações. Tinha um caderninho onde anotava tudo o que precisava fazer, e nada lhe escapava. Mas sua filha começou a notar mudanças. Primeiro, pequenas coisas. Esquecia a hora exata de uma consulta, confundia os dias da semana. Depois, começou a chegar tarde, ou não chegava. Dizia que havia anotado a consulta, mas, quando revisavam sua agenda, só havia rabiscos ou datas sem sentido. Um dia, faltou a uma consulta médica importante. Quando sua filha perguntou o que havia acontecido, Dona Helena simplesmente disse: "Eu não sabia que era hoje." Apesar de terem falado sobre isso várias vezes nos dias anteriores, pouco a pouco foi deixando de fazer listas, perdida entre papéis. Ficava chateada quando mencionavam o assunto. E então, o inevitável. Deixou de planejar. E quando alguém deixa de planejar, começa a depender dos outros. E isso é fundamental, porque quando alguém perde a capacidade de organizar sua vida diária, não apenas se torna mais vulnerável, mas também perde autonomia. Passa a precisar de lembretes constantes,
ajuda para coisas que antes fazia de olhos fechados. Muitas vezes, isso se disfarça de cansaço, de falta de vontade. Mas, na realidade, é um sinal claro de declínio cognitivo. E sabe o que é mais triste? Que a própria pessoa percebe. Percebe que já não se gerencia como antes. E isso gera frustração, raiva, até tristeza. É um luto silencioso por uma capacidade que vai se apagando. Por isso, se você ou alguém próximo começa a mostrar dificuldades para coordenar seus dias, para manter o controle de suas tarefas, para organizar até o mais básico, preste atenção. Não trate como algo sem importância. Essa confusão não é normal com a idade. É um sinal de alerta. E lembre-se, quanto antes for detectado, maior será a margem para agir, para cuidar e para preservar a qualidade de vida. Sinal 8. Mudanças na personalidade e hábitos. O oitavo sinal pode ser o mais doloroso de todos, porque não se trata apenas de esquecer chaves ou consultas. Trata-se de começar a esquecer quem você é. Quando uma pessoa idosa começa a mostrar mudanças na personalidade ou em seus hábitos mais arraigados, é momento de prestar atenção. Não estamos falando de um dia ruim ou de estar um pouco mais calado do que de costume. Estamos falando de uma transformação que vai além do caráter. Uma transformação que pode estar avisando que algo mais profundo está ocorrendo. Imagine alguém que a vida toda foi apaixonado por jardinagem. Acordava cedo, cuidava de suas plantas com esmero, conhecia o nome de cada flor no seu jardim. E de repente, deixa de sair ao quintal. As plantas secam. E quando perguntam se quer regá-las, simplesmente diz: não importa. Ou pense numa pessoa como o Sr. Gregório, que aos 83 anos sempre foi meticuloso com sua aparência. Barbava-se todos os dias, escolhia a roupa com cuidado e adorava ler o jornal de manhã com um café bem quente. Sua família notou que algo havia mudado. Primeiro deixou de ler. Depois, já não se barbeava. Ficava de pijama o dia todo. Quando lhe perguntavam se sentia bem, respondia com um encolher de ombros. Não tenho vontade, dizia. Isso não é apenas tristeza. Não é simples tédio. É apatia, perda de interesse por tudo o que antes dava prazer, sentido, rotina. Frequentemente, isso vem acompanhado de transtornos do sono, dormir durante o dia e ficar acordado à noite, confundir horários, sofrer de insônia, ou, pelo contrário, dormir em excesso. Também se alteram os hábitos alimentares. Pessoas que antes comiam bem, de repente esquecem de fazê-lo, não têm apetite, ou comem de forma desordenada. E é aqui que devemos estar mais atentos. Porque quando essas transformações na personalidade vêm acompanhadas dos esquecimentos que já mencionamos, como perder objetos, esquecer palavras, desorientar-se, deixar tarefas pela metade, a combinação de sintomas pode indicar o início de uma condição neurodegenerativa, como o declínio cognitivo leve ou o Alzheimer em fases iniciais. Muitas vezes, essas transformações na personalidade são vistas como parte natural do envelhecimento. Mas não são. A velhice não tira a vontade de viver. Não apaga os interesses, nem muda quem você é de um dia para o outro. Quando uma pessoa idosa começa a se desconectar emocionalmente do mundo que antes amava, devemos ver isso como o que é, um chamado de alerta. E o mais importante é não minimizar, não dizer, é normal, já está velho, é a idade. Porque não é. E se detectado a tempo, ainda há espaço para agir. Por isso, se você notar que você ou alguém próximo começa a perder o interesse pelo que antes amava, se há mudanças notáveis na personalidade, no ânimo, na rotina, não deixe passar. É o momento de consultar, de buscar respostas, de acompanhar com amor e clareza. Se você chegou até aqui, primeiro quero te agradecer. Porque falar de memória, de mudanças no pensamento e de sinais que poderiam estar nos dizendo algo importante, não é fácil, mas é necessário.
Hoje falamos de 8 sinais que, quando aparecem de forma repetida ou em conjunto, podem indicar que não estamos simplesmente distraídos, e sim que algo mais profundo pode estar acontecendo. Falemos brevemente desses sinais mais uma vez. Primeiro, quando os esquecimentos deixam de ser ocasionais e se tornam frequentes. Não encontrar as chaves uma vez por mês não é o mesmo que perder o celular, a carteira e a agenda, várias vezes na mesma semana. Segundo, a dificuldade para realizar tarefas cotidianas conhecidas, como preparar um café, seguir uma receita ou manejar o controle remoto da TV. Coisas que antes eram automáticas e agora confundem. Terceiro, a desorientação no tempo e no espaço. Não saber se estamos em terça-feira ou sábado, ou perder-se em um lugar familiar. Quarto sinal, os problemas com a linguagem. Não lembrar o nome de alguém muito próximo. Interromper frases porque a palavra que buscamos não aparece. Ou repetir uma história várias vezes na mesma conversa. Quinto sinal, perda de iniciativa social e emocional. Evitar reuniões, isolar-se, tornar-se mais irritável ou medroso. Mudanças de ânimo que antes não eram comuns. O sexto, colocar objetos em lugares inusitados, como deixar as chaves na geladeira ou o controle remoto no armário das louças. E depois, não lembrar que fez isso. O sétimo, dificuldade para planejar e organizar. Consultas que se esquecem, compras que não se fazem, confusão com horários ou tarefas simples. Essa sensação de que tudo se desorganiza. E por fim, o oitavo sinal. Mudanças na personalidade e nos hábitos. Deixar de aproveitar o que antes amávamos. Comer mal. Dormir fora de hora. Apagar-se pouco a pouco. Se você reconheceu 2 ou mais desses sinais em você, ou em alguém que você ama, não se alarme, mas também não ignore. Aqui vão alguns passos que você pode tomar a partir de hoje. Primeiro, comece um pequeno diário da memória. Anote seus esquecimentos, suas dificuldades, como você se sente a cada dia. Pode ser uma ferramenta muito útil para você e para o seu médico. Segundo, exercite sua mente. Existem jogos, aplicativos, palavras cruzadas, leitura, escrita. Qualquer atividade que estimule seu pensamento é um investimento na sua saúde cognitiva. Terceiro, consulte um especialista. Um neurologista, um geriatra ou até seu médico de confiança pode orientar você e ajudar a diferenciar entre um esquecimento normal e um possível sinal de alerta. E o mais importante, mantenha a esperança. Porque quando detectadas a tempo, muitas condições relacionadas à memória podem ser tratadas, controladas e até revertidas em suas primeiras etapas. A ciência avançou muito e os hábitos saudáveis seguem sendo uma de nossas melhores defesas. Por isso, se este vídeo fez você pensar em alguém, um pai, uma mãe, um amigo ou até em si mesmo, não guarde só para você. Compartilhe. Compartilhe com quem sempre perde as chaves e diz que é distração. Porque talvez não seja só isso. Abramos esta conversa. Falemos mais de saúde mental, de envelhecimento, de como cuidarmos uns dos outros enquanto caminhamos adiante. E por último, convido você a deixar nos comentários quantos anos você tem e de onde nos assiste. Vou adorar ler você. Suas experiências, suas histórias, suas palavras me ajudam a continuar criando conteúdo útil, empático e necessário para todos. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, cuidar da sua memória é cuidar da sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.